Bom, e como é que a gente faz todo esse processo? Porque até agora a gente viu um processo bem conceitual. Como é que funciona? Conceitualmente, como é que tem que partir essa evolução do modelo do mundo real para o modelo do mundo físico, né, ou de implementação. Existem algumas ferramentas que facilitam esse processo, que nos auxiliam, né, nesse processo, no desenvolvimento dessa migração desse mundo, né, dessa abstração. No ambiente computacional, por exemplo, existe um modelo muito famoso, né, o MER, o modelo de entidade de relacionamento, que não é orientado a objeto, mas esse modelo aqui, basicamente, para a construção de banco de dados tipo relacional, esse modelo é utilizado em 80%, talvez 90% dos bancos de dados que a gente utiliza por aí hoje. Para a modelagem, de modo geral, também existem vários processos, tem o RUP, né, o Rational Unified Process, que já é um modelo orientado a objeto. Existe outra técnica também, né, que é o Object Modeling Technique, o OMT, que é o que nós vamos utilizar aqui, que nós vamos apresentar, que é o mais utilizado no Brasil, e aí ele foi adaptado para utilizar também, para utilizar objetos geográficos, então ele passa a ser Geographic Object Modeling Technique. Alguns chamam de GEL-OMT ou outros OMT-GEL. Antes de a gente falar efetivamente do OMTG, vamos falar rapidamente sobre essa representação dos dados geográficos, né? Na terminologia da OGC, a feição geográfica, né, Geographic Feature, mais uma vez, né, uma simplificação do mundo real, né, uma abstração com atributos que tentam descrever essas características temáticas e espaciais desse objeto. E cada fenômeno desse tem uma notação gráfica, que é adequada para aquilo que a gente está trabalhando. Então, mais uma vez, pegando o exemplo aqui, rapidamente. No mundo real, os objetos estão ali, mas quando a gente vai passar a representar eles, os objetos eles são dados discretos. Por exemplo, uma árvore é um objeto discreto, você vê, a árvore está ali, o carro está ali, a rodovia está ali. E dados contínuos, por exemplo, a temperatura não está aqui, ela está em todo lugar. Eu posso ter uma amostragem da temperatura aqui, mas isso é uma amostragem. A ocupação do solo, bom, solo, né, a terra, a superfície, eu tenho em toda a superfície da terra. Então, nesse ponto aqui, ela é um dado discreto aqui, por exemplo, sei lá, esse campo aqui é um dado discreto, mas o uso e ocupação é um dado contínuo. A declividade é um dado contínuo. Então, basicamente existe essa divisão, dados discretos e dados contínuos. Na representação, eles são classificados, então, como geoobjetos e geocampos, no universo da cartografia e do geoprocessamento. Os geoobjetos são descritos basicamente nas primitivas para a descrição dessas classes, né? O ponto, linha e polígono. E os dados contínuos, nós utilizamos isolinhas, subdivisão planar, redes triangulares, redes de tesselação, que são basicamente imagens, né? Um exemplo de rede de tesselação é uma imagem Landsat lá, por exemplo. Pontos de amostragem, né? Que é tão característico aí. Então, são esses objetos que descrevem campos contínuos, né? Campos contínuos é redundante. E vamos ver como é que a OMTG descreve esses objetos, né? Como é que ela faz isso? Esse modelo, ele trabalha basicamente com 3 tipos de diagramas. Os principais, diagrama de classe, que é o que nós vamos ver aqui, que é utilizado para modelar a estrutura do banco de dados, né, geográfico, e ele representa esse espaço por classes de objeto e as suas relações. É o que a gente já vinha discutindo. O MTG também tem diagramas de apresentação, que é o que a gente comentou ali também anteriormente, que a depender da situação da sua aplicação, aquele dado será descrito de uma forma. Por exemplo, se você dá um zoom, se você se aproxima do objeto, então é necessário que tenha um comando que informe, olha,
A partir desse momento, a apresentação desse objeto vai ser diferente. Ela não vai usar mais aquele ponto lá atrás, vai utilizar um polígono. Ou se você der um zoom out, né, se você se afasta, olha, esse objeto aqui já não há mais uma escala que vale a pena a apresentação dele, ele vai sumir. Então, você define isso no ambiente de apresentação. E os ambientes, os diagramas de transformação, que é esse aqui também a gente não vai observar aqui com detalhe, eu recomendo que todos observem, no final tem as referências muito boas para observação de cada um deles, mas os diagramas de transformação são aqueles em que você descreve quais são as transformações possíveis entre objetos. Por exemplo, você vai pegar pontos de amostragem do relevo. Então, eu quero transformar esses pontos de amostragem em classes de declividade. Então, existe um processo de transformação desde os pontos de amostragem até a representação da declividade. Então, você tem que pegar o ponto, tem que interpolar os pontos, qual vai ser a técnica de interpolação, se vai gerar redes triangulares entre os pontos. E aí, esses processos, a sequência desses processos e as restrições de integridade em cada processo, que são representados aqui nesses diagramas. Vamos ver aqui, então, voltando aqui para diagrama de classe, quais são as classes da OMTG, né? Em vermelho aqui, já é a classe final. Então, no desenvolvimento desse diagrama, o que está em vermelho é a classe final. Então, tem as classes do GeoMT. Então, eu divido em classes convencionais, que são objetos, ou classes que eu não quero descrever, né, elas não são no espaço, eu quero dizer, eu não quero descrever no espaço, ela não tem localização. São pessoas, por exemplo, são carros que, por exemplo, eu não preciso... Não, pessoas, profissões, não vamos esquecer a questão do carro, mas assim, profissão, não tem representação espacial. Profissão, idade, não tem representação espacial. E as classes georreferenciadas. Nas classes georreferenciadas, a gente dividiu ali geocampo, geoobjeto. Nos geocampos, a gente já tem, então, ali a representação, né? Rede triangular, tesseração, amostragem. E nos geoobjetos, a gente já divide em objetos com geometria, objetos com geometria e topologia. E aqui já uma evolução, né, em relação aos mapas gráficos ali em papel, que nos processos de topologia eu já consigo fazer simulações. E aí, mais uma vez, eu tenho ponto, linha, polígono, e nos objetos com geometria tem um nós, que estabelece o ponto de conexão entre linhas, por exemplo, né, que podem ser direcionais, unidirecional ou bidirecional. A topologia, de modo geral, né, também isso é importante destacar. Aqui nós estamos apenas apresentando superficialmente o processo, mas assim, existem um monte de relações, várias relações topológicas e vários outros processos que é importante se estudar para entender melhor essas relações aqui, tá? As classes do OMTG estão aqui. Aqui já é um processo de como é que elas são apresentadas. Observe que as classes espaciais aqui, já nesse processo de documentação, ela é feita assim, um quadradinho, você põe o nome da classe e embaixo quais são os atributos e suas funções. Aqui não tem nenhum atributo nem função. Os geoobjetos são objetos, né, que têm representação espacial. Você coloca ao lado do nome, você coloca como é a representação. O ponto ali no MTGel é essa estrela, porque o ponto em si é a representação ali da classe geoobjeto com topologia, ali um nó. Mas é linha, polígono e tal. Os geocampos também, aqui estão a descrição de cada um deles, né? E além das classes, né, como a gente viu, a gente vai falar agora rapidamente sobre as relações. As principais associações da OMTG são associação, processos de associação entre uma classe e outra, agregação, nós vamos entender o que isso significa, generalização, especialização e a generalização conceitual. Vamos à associação. Bom, a gente começa com a associação simples. Essa associação simples ela pode ser entre um objeto espacial e um não espacial.
pode ser entre dois objetos não espaciais. Por exemplo, uma pessoa e profissão. Então, eu tenho uma tabela, uma classe pessoa, e eu tenho uma outra tabela lá que tem uma classe profissões. Nenhum deles é georreferenciado, mas eu estabeleço uma relação. A pessoa X tem uma profissão tal. Mas eu posso fazer também essas relações entre... Enfim, é o tipo de associação que pode ser feito com qualquer tipo de objeto. Relacionamento... Então, tá. Relacionamento espacial. Esse relacionamento espacial ele já é feito exclusivamente entre objetos que têm algum atributo espacial. Por exemplo, aqui nesse exemplo, um lote que contém edificações. Então, é um relacionamento, né, já espacial, e aí ele fica pontilhado. Relacionamentos em rede. Os relacionamentos em rede, eles são descritos, né, a representação deles é essa, duas linhas pontilhadas, né, paralelas, é o tipo de relacionamento, e basicamente é de rede. Observe aqui que as classes que são geradas aqui, elas são classes com topologia. No processo de associação simples ou relacionamento espacial, o pessoal deve ter notado aqui a questão da cardinalidade, ela é muito importante nos processos, né? E, então, essa cardinalidade, vou explicar basicamente aqui, por exemplo, uma classe, ela pode ter um elemento ou muitos elementos. E isso é importante no processo de modelagem, porque a gente vê que, em algumas situações, quando você tem... Vamos observar esse exemplo aqui, ó. Eu tenho um proprietário e eu tenho a classe lote. Então, por exemplo, eu posso ter, digamos que num loteamento, eu posso ter um proprietário, eu tenho que ter no mínimo, por exemplo, um proprietário. Esse proprietário ele pode ter uma relação com o lote que ele pode ter 0 lotes. Por exemplo, se ele acabou de vender um lote, então ele passa a não ter lotes. Então, ele existe ali, mas não tem lote. Só que ele pode ter, aí a anotação aqui é um ou muitos. E lote é 0 ou muitos, porque o proprietário pode ter 0 lotes ou muitos lotes. Mas o lote em si, ele não pode deixar, a relação do lote com o proprietário não tem como um lote não ter proprietário nesse modelo aqui. Então, assim, é essa relação e a questão da cardinalidade. Por exemplo, a questão a relação entre lotes e as edificações. Um lote, no caso aqui, que é exatamente um lote necessariamente não precisa ter edificações. O lote pode não ter edificações, mas ele pode ter várias edificações também. Pode conter. Então, a gente estabelece aí esse processo de cardinalidade. Importante entender isso aqui, porque, principalmente no processo de relacionamento de tabelas, isso é muito importante, porque relacionamentos de 1 para 1, por exemplo, muito facilmente você consegue conectar a tabela A com a tabela B. Basicamente é só uma relação, é uma união de tabelas. Mas quando, por exemplo, existe relação de muitos para muitos, por exemplo, uma pessoa tem várias propriedades. Só que algumas propriedades ele possui sócios. Então, agora, essas propriedades também têm vários donos. Então, você não consegue estabelecer uma relação de 1 para 1. Você passa a precisar de uma tabela intermediária. E nesse processo de criação dessas tabelas, nos ambientes de implementação, isso é importante. E aí você consegue entender onde que isso vai acontecer quando você estabelece a cardinalidade corretamente. Além desses processos de associação, nós temos as relações de agregação. O que é agregação? É quando a associação de um objeto é formado pela partes de outros objetos. Vamos usar os exemplos que é mais fácil. Eu tenho, por exemplo, logradouros e ruas, né, o trecho de rua. Então, um logradouro, ele é formado pelo conjunto de trechos de ruas. Um exemplo talvez até melhor do que esse é estados. Vamos lá. Um estado ele é formado pela junção dos seus municípios. Se eu tiver um estado e estiver faltando um município, eu não tenho estado. Não consigo, então eu não tenho estado. Então, a agregação é o seguinte, quando eu agrego todos os municípios, eu tenho estado.
Essa função ela é importante, inclusive, para descrever lá um processo de generalização. De generalização, ali eu posso utilizar isso. E de transformação também. Ou seja, eu só vou ter agregado algo que é formado por... como é que eu posso explicar? Ele só é formado com a totalidade dos outros objetos. E sem que haja sobreposição. Por exemplo, uma quadra. Eu tenho aqui um conjunto de lotes, e essa quadra só será uma quadra se tiver todos esses lotes inseridos lá dentro, sem sobreposição. Essa é a relação que existe entre eles. É uma relação de agregação. Depois a gente, de repente, pode ver alguns exemplos aí de alguns diagramas. Generalização e especialização. A generalização é um processo, né? Esses processos aqui, generalização e especialização, eles são inversos, né? Por exemplo, eu vou ter aqui 2 lotes num loteamento. Então, se eu tenho 2 lotes aqui, eu tenho 2 classes especializadas, porque eu tenho uma classe residencial e eu tenho uma classe comercial. Então, eu já dividi em classes, e uma para uma aplicação, outra para outra aplicação. Só que essas 2 classes, se eu quiser generalizar isso aqui, eu posso generalizar isso como lote. E aí, quando eu faço essa generalização, eu posso colocar aqui, aí a forma de descrição dessa generalização é por esse triângulo aqui, e a classe genérica, ela tem alguns atributos, e as classes, as outras classes, né, elas herdam esse atributo. Então, mesmo que aqui não esteja descrito, por exemplo, a classe residencial, ela tem um atributo matrícula, porque a superclasse dela tem um atributo matrícula. E a classe comercial também. Ela herda essa característica. É como se eu pegasse aqui, puxasse a caixinha para baixo aqui um pouquinho e colocasse aqui matrícula, que vai ser descrita por um número inteiro. Por quê? Porque o lote já tem esse atributo. Isso é muito útil em algumas modelagens, para que você não tenha que ficar descrevendo exaustivamente os atributos das classes, das subclasses, né? E isso aí, como você não precisa descrever todos esses atributos, porque já está tudo definido lá anteriormente, não tem perigo, você garante melhora das restrições de integridade, né? Sim, um exemplo, pelo menos, eu acho que é um exemplo disso que você está falando. No cadastro ambiental rural, lá, quando a gente tem as partes do imóvel, né, que você tinha lá o APP, reserva legal, etc., você tem vários polígonos, são várias geometrias, tem nascente. Você não vai trazer o nome do proprietário em todas as partes, você só traz um número que liga com aquele imóvel original, e aí todas as outras coisas derivam daquilo. Se você quiser saber quem é o proprietário, você consegue identificar o proprietário da nascente, mas através de uma generalização que foi feita, de uma generalização anterior que foi feita para que tudo aquilo seja um imóvel. Tudo aquilo são partes de um imóvel, mas você tem coisas diferentes armazenadas no sistema que são partes daquele imóvel. Isso não é o mesmo objeto porque a gente modelou como objetos diferentes, mas se a gente for ver como área de superfície de um planeta ou de um país, os dados ali, eles são complementares. Então, assim, por mais que a área de preservação permanente não seja a mesma coisa que uma reserva legal, e no caso delas, elas podem ter sobreposição, mas as que não podem ter sobreposição, eu tenho a área consolidada e eu tenho a área de remanescente de vegetação nativa, os dois são coisas que eu resolvi modelar como coisas separadas, mas eu posso generalizar, juntar as duas e transformar num imóvel. Isso é feito também, porque eu tenho lá dentro do banco de dados, eu tenho tanto o imóvel inteiro, quanto essas partes. Mas eu poderia ter optado por só guardar a parte ou só guardar o imóvel, né? Seria uma forma de você generalizar ou especializar. Sim, sim. Aqui, quando você faz esse processo de generalização aqui, no fundo, acaba que lá na hora que você vai implementar lá no ambiente físico, acho que ele cria o atributo para as subclasses, sim, viu? Eu acho que ele herda esses atributos dessa superclasse,
e cria lá na subclasse, tá? Eu acho que no processo de modelagem ele faz isso, mas depois, Leandro, a gente pode fazer um modelinho aqui, vou explicar como, e a gente testa lá para ver se ele faz isso mesmo, se ele obedece essa regrinha. Vamos observar isso lá depois. Então, assim, quando a gente faz essa relação de subclasse para cima, para generalização, ou o processo inverso, né, que é a especialização. E aí a gente tem aqui, né, superclasse, quando é a classe genérica, e subclasse, quando vai especializando, né. Essa relação ela é um pouquinho mais complexa, porque a gente pode ter algumas relações espaciais e de totalidade aqui. Por exemplo, vamos ver esse exemplo aqui, ó. Um processo de generalização com sobreposição, que é esse aqui que está com a setinha preenchida. Vamos a uma classe genérica, ponto comercial. O ponto comercial, ele pode ser uma padaria, supermercado, farmácia. Vamos nos ater apenas a farmácias e supermercado. Por que ele é preenchido nesse caso? E aí a gente chama sobreposto. Porque, embora eu possa ter no mapa ali farmácias em certos pontos e supermercados em outros pontos, há situações em que eu posso ter uma farmácia dentro do supermercado. Então, existe uma sobreposição de pontos ali, certo? A partir disso aí, essa relação, como existe uma sobreposição de pontos, a gente chama de sobreposto. Do outro lado aqui, por exemplo, a relação diferente dessa é a disjunto, onde não existe sobreposição. Por exemplo, aqui, né, no nosso exemplo lotes, não é possível que eu tenha um lote residencial sobreposto a um lote comercial. Não é possível, não é aceito nesse modelo. Ah, mas eu posso fazer um comércio embaixo e uma casa em cima. Não, e aí nesse caso, você vai ter um outro tipo de relação, vai ser um misto, por exemplo. Dentro desse modelo, isso não vai ser aceito. Não existe sobreposição de feições nesse caso. E aí, por que aqui é parcial, né? Agora, a segunda notação aqui, né? Por que a gente chama isso aqui de parcial? É porque dentro do nosso modelo, nem todos os objetos daquele universo têm relação com a classe mais genérica. Por exemplo, aqui, apesar de ser um ponto comercial, as padarias não estão relacionadas, né, com uma relação de especialização de ponto comercial. Então, aqui, essa representação, ela fica sendo só o triângulo. Aqui no outro, a gente tem o público, o lote tipo público, que não está relacionado lá. Se essa relação existisse, se a padaria estivesse relacionada e o lote público estivesse relacionado ali, a notação seria outra. Ó. Aqui para explicar a questão do parcial, os objetos parciais estão relacionados, né? São classes. E aqui no total, é quando todos os objetos estão efetivamente relacionados como sendo subclasses, e aí esse sistema, né, que é emprestado do ML, né, e aí ele insere aqui essa bolinha preenchida, essa bolinha preta na ponta da setinha. Isso descreve que todos as subclasses possíveis nesse modelo estão relacionadas com essa superclasse. Perfeito. Então, assim, mas a relação de generalização e especialização é essa. Então, basicamente é isso aqui. Vamos para a próxima relação de generalização, que é a conceitual. Isso aqui, mas isso aqui, porque isso aqui já são as relações, a gente só vai passar, mas essa aqui, vou mostrar. Isso. Tá. A generalização conceitual, ela ocorre quando um mesmo objeto
precisa ser representado de formas diferentes. Quando é que isso acontece? Isso acontece em função da forma ou da escala. Vamos observar cada um desses aqui. Por exemplo, a forma. Vamos imaginar aqui que eu tenho um rio e no meu sistema eu preciso calcular as margens da APP desse rio. Observe, se eu utilizar, qual que é a função que eu vou utilizar? Um buffer. Para eu calcular a APP desse rio, se eu utilizar somente aquela linha, aquele eixo de rio que tem lá, quando a gente pega lá dados cartográficos, né, a hidrografia, eu não vou conseguir descrever a APP corretamente. Então, para cada caso, eu preciso utilizar um tipo de feição. Quando o rio for só uma linha, então eu utilizo linha. Mas quando o rio tiver, a representação dele for muito largo, eu vou ter que utilizar ali aquela chamada massa d'água, né, na notação ali do IBGE. Então, eu preciso aplicar a função do buffer, né, para dar ali 30 metros, 50 metros, a depender do que for, em diferentes geometrias. Então, esse é um processo de generalização. Então, eu tenho que descrever que, a depender do que eu for utilizar, a depender da função que eu for pedir, o sistema tem que aplicar a função em determinadas das geometrias que descrevem uma mesma classe. Por exemplo, aqui o rio. Se eu, por exemplo, aqui for utilizar um cálculo de drenagem da bacia, então eu já não vou utilizar massa d'água. Nesse caso aqui, a função, isso tem que estar lá descrito, né? A partir disso aqui, a partir do momento que eu sei que eu tenho uma generalização conceitual, eu passo a ter a necessidade de ter um diagrama de função. Né? Um diagrama de transformação, para descrever qual que é o processo que vai acontecer aqui, qual que é a regra para escolher uma geometria ou outra. Então, assim, se eu tiver que fazer aqui o cálculo da drenagem da bacia, eu vou utilizar segmento de rio, que nesse caso é uma classe com relação topológica. A relação topológica eu posso somar a área de cada subbacia dos polígonos, né? Por exemplo, ele vai somando. Isso permite, né? Esse tipo de objeto permite que eu faça esse tipo de cálculo. E aí, qual que é a outra forma que eu posso utilizar essa generalização conceitual? Em que outra situação eu tenho que variar o tipo de objeto a ser representado? Na escala. Na escala. Então, por exemplo, em determinada escala, eu utilizo o eixo do rio, porque a escala é muito pequena, o nível de detalhe é muito pequeno. Mas se eu der zoom, se eu chegar ali, sei lá, uma escala de 1 para 10 mil, 1 para 50 mil, dependendo da região, o eixo do rio já não adianta, já não é uma representação fidedigna, né, da realidade. Eu preciso, por exemplo, já representar ali, a determinada escala, a massa d'água. Se eu for aplicando um zoom, se eu for aumentando o nível de detalhe, planície inundável. Então, ali, eu tenho que ter um diagrama de apresentação que vai informar, a partir de tal classe, de tal escala, o sistema vai responder com esse objeto, com essa descrição. Azul, com a borda desse tamanho, dessa espessura. A partir daquela escala, esse objeto vai sumir e o sistema vai começar a fazer a leitura desse outro objeto. Que, enfim, que é uma outra representação, na verdade, do mesmo objeto. Então, a generalização